Então, como eu falava, as maldições vêm através do pecado, através da legalidade. Sempre que eu peco, eu vou atrair maldições sobre a minha vida. Se eu desobedecer a Deus, se eu desobedecer a instrução de Deus, eu vou atrair maldições sobre a minha vida. Como eu falei antes, o salário do pecado é a morte. Quando eu peco, eu vou trazer consequências desastrosas. E dependendo da gravidade do pecado, dependendo da tua posição em Deus, quanto mais você reconhece, a Bíblia diz, aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais tempo você está na caminhada com Deus, principalmente daqui a pouco você exerce uma função de liderança, você está numa posição de destaque. Nós simplesmente não podemos pecar mais. Não pode. O pecado realmente na nossa vida, ele precisa se tornar uma coisa acidental. Tem que ser um acidente, mas um acidente mesmo. Porque se não for por um acidente, se o pecado acontecer na vida de uma pessoa que serve a Deus, que está muitas vezes em posição de liderança, se esse pecado acontece de uma forma premeditada, a queda dessa pessoa será violenta. Porque Deus, irmãos, de Deus ninguém zomba, Deus ninguém deixa escarnecer. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas existe hora que a paciência de Deus também chega ao fim. Existe hora que a misericórdia de Deus também chega ao fim. Porque é bom lembrar que o mesmo Deus que é o Deus de misericórdia, ele é o Deus de justiça. E quando a misericórdia de Deus ela chega no limite, Deus entra com a justiça. Deus entra com o juízo. O que nós temos experimentado no ano de 2020, muitas pessoas não sabem. Muita gente, quem não conhece a Deus, é mais uma praga, mais uma peste, coronavírus. É só mais uma peste, já vieram tantas, já veio a gripe espanhola, já veio o ebola, o próprio câncer, e tantas coisas que já surgiram. É mais um, não é mais um. 2020 eu considero um ano de juízo de Deus. É um ano onde Deus varreu as nações da terra, onde Deus está chamando as pessoas para um tete-a-tete com Ele. Deus simplesmente não foi a televisão que obrigou as pessoas a ficarem em casa. Foi o próprio Deus que forçou as pessoas a ficarem em casa. Por quê? Porque Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter relacionamento com seus filhos. E como tinha milhares e milhares de filhos de Deus, vivendo uma vida de Marta, correndo de um lado para o outro, mas já não tinha mais intimidade com Deus. Muita gente está só no modo operante, né? Trabalhando para Deus, trabalhando, fazendo, mas não tinha mais intimidade, não tinha mais relacionamento, não conseguia mais nem parar para ler a Bíblia, parar para conversar com Deus, para estar com Deus. Então se transformou a igreja num exército de Martas. E Deus quer que você seja uma Marta, mas com o coração de Maria. Então Deus parou o mundo, chamou a atenção do mundo para que todo mundo se volte para Ele. A palavra de Deus diz em Oséias 6, vinde, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida e nos despedaçou. Então Deus fez uma grande ferida no planeta, permitindo ou enviando, como você quiser, esse coronavírus para que o mundo se voltasse para Deus. Infelizmente, nós estamos encerrando o ano, a doença ainda está aí, ninguém conseguiu solucionar. Para se criar uma vacina, isso não é uma coisa da noite para o dia, leva tempo. A doença está aí, pessoas têm morrido, até entes queridos nossos, e ainda assim, com tanta dor e sofrimento, muita gente ainda não entendeu que Deus está dando um recado para toda a humanidade. Volte-se para mim, porque o meu filho Jesus está voltando, o tempo está acabando, e eu espero que
todos se voltem para mim, para que quando chegar o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, o início do dia do Senhor, que todos estejam preparados para subir com Jesus. Amém? Tomara a Deus que todos entendam, vocês que estão aqui, e possam ser instrumentos nas mãos de Deus para levar essa mensagem lá fora para aqueles que estão cegos e perdidos. Amém? O pecado atrai maldição. A enfermidade é uma das maldições provocadas pelo pecado. Então existem inúmeros tipos de pecado, né? Homens e mulheres que se traem, né? Cônjuge trai seu cônjuge. Líderes que na igreja apresentam dar um bom fruto, mas são mentirosos. Pessoas que fora de casa são exemplo, mas em casa agridem o cônjuge e os filhos. Né? Às vezes é muito bonito falar aqui no microfone, aqui bonitinho, né? Você bota um terno, uma gravata, uma roupa bonita, mas aí em casa, lá no dia a dia, o pau come, né? Perdão pela expressão. Mas aí lavou a panela, voa ferro, voa pedaço de brinquedo, é palavrão daqui, palavrão de lá. O filho não obedece o pai maltrata o filho, às vezes é estúpido. Eu, às vezes, quando a obra da carne se manifesta, né, meu sogro sempre diz assim, tem cristão que tem domínio próprio, tem aquele que tem um demônio próprio, né? Então, às vezes, quando o demônio próprio entra em cena na nossa casa, a minha filha diz assim, pai, o pai hoje está muito grosso. O pai está grosso. Não, o pai não está grosso, o pai está um mansinho, está um cordeirinho. É um cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo. Que nada, o pai está grosso hoje. Aí depois eu tenho que ir lá pedir perdão para ela. Perdão, filha, que o pai realmente estava grosso. O pai hoje estava de cabeça quente. E nós, às vezes, quando estamos de cabeça quente, a gente desconta em quem a gente não deveria descontar. Pedir perdão é muito lindo, né? Só que às vezes isso gera feridas depois que a gente vai ter que consertar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê condições de consertar os nossos erros. Porque nós vamos precisar consertar, amém? Então não adianta viver uma vida de faz de conta. Tem pessoas que começam uma coisa e nunca terminam. Tem gente que pega uma coisa emprestada, mas não devolve. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse assim para Jesus, olha, eu vou devolver, eu vou restituir todos aqueles que eu roubei. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Você se arrependeu, mas você tem umas 5 coisas na sua casa que você pegou emprestado de alguém e você nunca devolveu. Então, se você não devolve, isso não é arrependimento. Arrependimento é procurar todo mundo que você pegou aquilo que é emprestado e vai lá e devolve. Né? Fez uma conta, não consegue pagar a conta. Enquanto a gente não consegue pagar a conta, por causa de uma dívida que a gente contraiu, às vezes uma situação, enquanto você não tem condições de pagar, você vai lá, conversa com a pessoa, tenta fazer um parcelamento, uma negociação, e até um dia da gente de pagar aquilo. Agora a gente não pode fugir do problema. Tem pessoas que fogem, né? Se escondem do credor, e quer tentar dar um gato nele. A maledicência, né? Um pecado muito conhecido. Tem gente que usa a boca para ferir os outros, fazer fofoca, machucar, ferir. Enfim, daqui a pouco você vai receber, ao longo dessa mensagem, você vai receber uma folha. E nessa folha você vai ter oportunidade de fazer um check-up geral na sua vida. A folha é o mapa da mina. Você vai receber ali um espelho para você fazer um check-up, né, para ver como que você está diante de Deus. Deus é santo.
Existem vários tipos de maldição. Maldição hereditária, maldição voluntária, maldição da nação, maldição involuntária, maldição familiar, maldição proveniente de traumas, pecados ministeriais. Existem vários tipos de maldição. E maldição hereditária. Maldição hereditária, eu já estou dizendo, maldição hereditária é aquela que você herda por conta dos seus pais, dos seus avós. Às vezes o seu pai, ele tem um determinado, seu pai e sua mãe tem um determinado vício, tem uma determinada, uma falha de caráter numa determinada área, um pecado que às vezes vem de geração para geração e você herda aquele pecado. Pode estar ligado à idolatria, pode estar ligado à prostituição, rebeldia a Deus, feitiçaria, mentira, adultério, enfim, pode ser qualquer tipo de pecado. É muito comum, né? Às vezes o pai ele é viciado no álcool, o pai é viciado no álcool, e o filho ele nasce, a filha nasce com essa tendência ao alcoolismo. Não pode ver uma garrafinha de vinho, uma cervejinha, porque aquilo ali desperta. Porque vem de geração para geração. É uma maldição hereditária. E só em Cristo é que as maldições são quebradas e desfeitas. Isso é uma maldição hereditária. Existe a maldição voluntária. É um tipo de maldição que se instala quando a pessoa decide pecar, como se dispor a ir à macumba, adulterar, prostituir-se. Como eu falei ali o exemplo de Caim, Deus disse para ele, o pecado está aí à porta, você tem que dominar sobre ele. Então a maldição voluntária é quando você voluntariamente decide pecar. Você decide dizer sim para as oferendas de Satanás. É voluntariamente, a maldição voluntária. Você não teve influência de ninguém, não herdou aquilo dos seus pais, mas bateu ali o desejozinho da carne de fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus, e você voluntariamente diz sim para o pecado e não para Deus. Maldição da nação. Maldição da nação são maldições que nós herdamos por conta de situações dos nossos ancestrais, da nação brasileira. O Brasil, por exemplo, foi colonizado por portugueses, que trouxeram maldições para a nossa nação, como idolatria, feitiçaria, bruxaria, prostituição. Então, vieram através dos portugueses e nós herdamos tudo isso. Sem falar no abuso sexual que foi praticado, abuso físico contra os índios nativos da nossa nação. Estava lendo outro dia, comecei a pesquisar sobre isso no professor Google, estava pesquisando, a minha esposa, ela é descendente indígena, ela vai estar com vocês aqui amanhã, se Deus quiser. A minha esposa, ela é descendente indígena, a minha sogra, o nome dela é Iná, que em Tupi-Guarani significa mãe, então, filho de índio. E como a minha esposa é descendente de índio, então, eu resolvi pesquisar na internet sobre isso, e eu descobri lá as barbaridades que os portugueses faziam com os índios. Os índios foram humilhados, os índios foram violentados, vituperiados, maltratados, colocados como escravos. Os índios que eram os habitantes legítimos da nação brasileira, os donos de direito de fato dessa terra. Simplesmente entrou um povo de fora ali, os portugueses, e simplesmente subjugaram aqueles índios, humilharam, maltrataram, colocaram eles como todos escravos. Ali houve relacionamento sexual ilícito. As índias, muitas delas foram estupradas, violentadas. Imagine, e até mesmo matança aconteceu. Imagina toda a humilhação. A Bíblia diz que Deus ele vai julgar o sangue desde o inocente Abel. Deus vai fazer justiça. Se é verdade que Deus vai fazer justiça desde o sangue inocente de Abel, que foi assassinado por Caim,
Eu estava conversando um dia com a minha sogra e com a minha esposa, eu disse para elas, eu creio, mediante a palavra de Deus, que Deus vai fazer justiça a todos os índios dessa nação. Deus vai fazer. Se houver mais alguém aqui no nosso meio que é descendente de índio, recebe essa profecia da palavra de Deus. Deus vai fazer justiça. Amém? Deus vai fazer justiça. Então isso são maldições. Né? Teve muitos negros também que vieram ali nos navios negreiros. Negros que vieram para servir o povo de Portugal também foram maltratados. Verdadeiras atrocidades, né, foram cometidas, tanto para com o índio, para com o negro, e isso tudo, todos esses pecados cometidos, pecados de idolatria. Portugal já veio com a religião deles e quis embutir essa religião do povo português, forçar o nativo, forçar as pessoas a ter aquela religião, aquela prática da forma que o português havia acreditado. Então, tudo isso gerou maldições sobre a nossa nação. E por isso, nós precisamos nos arrepender por esses pecados e quebrar essas maldições. Hoje, já são há 20 anos, o apóstolo que dá cobertura, a visão que nós seguimos, a visão celular no modelo dos 12, o apóstolo René de Araújo Terra Nova, lá de Manaus. Nós vamos estar juntos agora em dezembro, se assim Deus permitir, lá no congresso em Manaus. Há 20 anos eles fazem um congresso lá em Porto Seguro, considerado o útero da nação brasileira, congresso de resgate das nações, onde 20 anos pessoas do Brasil e das nações se reúnem para se arrepender pelos pecados da nação, para fazer atos proféticos, para orar, para fazer marcha para Jesus lá em Porto Seguro, que foi a cidade da colonização brasileira. Segundo a tradição histórica, Pedro Álvares de Cabral, acompanhado de 12 caravelas, olha só, 12 caravelas, Pedro com 12. Alguma coisa na Bíblia que você lembra disso? Quem era Pedro, quem são os 12? Então, Pedro, acompanhado de 12 caravelas, eles chegaram num lugar que, de longe, foi identificado um monte, e quando eles deram o primeiro nome, Monte Pascal. E, quando se aproximaram mais, acharam que o Brasil era uma ilha, e colocaram, então, o nome de Ilha de Vera Cruz. A palavra Vera significa veraz, verdadeiro. Então, olha só, um dos primeiros nomes que foi dado para a nação brasileira, Ilha da Cruz Verdadeira. Eles já estavam profetizando os portugueses sem saber que essa nação aqui seria a nação daqueles que andariam, que viveriam o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz verdadeira. Colocaram o nome do Brasil, Ilha de Vera Cruz, Ilha da Cruz Verdadeira. E mais tarde, por causa da colonização do pau-brasil, um pau que tinha uma tinta vermelha, que lembra do sangue de Jesus, né? Que era comercializado pelos portugueses, eles acabaram, então, definitivamente mudando o nome para Brasil, por causa da colonização. E Brasil é chamado de aquele que arde em brasas. Então, agora nós somos os descendentes do Brasil, aqueles que ardem em brasas. Olha só. O que é ser um brasileiro? Um brasileiro é aquele que vive a Páscoa, segue a cruz verdadeira e arde em brasas. São pessoas que vão queimar para as nações da terra, evangelizando o planeta. Amém? Quando você está entendendo? Alguém faz alguma coisa aí, dá uma pausa ao Senhor. Se alguém está ligado no Espírito, o que Deus está falando aqui nessa manhã. Ali na cidade de Porto Seguro, então, o Brasil foi descoberto. E ali eles fazem verdadeiros atos proféticos, até que toda maldição sobre a nossa nação venha a ser extirpada. São maldições que nós herdamos por conta da história que a nossa nação tem. Existe a maldição
involuntária. Maldição involuntária. Às vezes, nós temos pais que praticam realizam práticas que são contrárias a Deus, como macumbaria, por exemplo, feitiçaria, e aí candomblé, e aí você nasce naquela família e você aprende aquela prática, acreditando que aquela prática é uma prática comum, e você é envolvido no pecado de forma involuntária. Então isso é uma maldição involuntária, que vem através dos seus pais, e muitas vezes até por causa da ignorância. Você não sabe que aquilo é pecado, os teus pais te ensinam, teus pais apontam um caminho que não necessariamente aquele caminho é um caminho correto, é um caminho bom, mas como você é criança ainda, não tem como se defender, você entra pelo caminho dos seus pais, e muitas vezes o caminho que seus pais estão seguindo são caminhos de morte, caminhos de maldição. E você acaba, então, herdando maldições involuntárias sobre a sua vida por ter optado seguir o caminho dos seus pais. Maldição familiar são maldições que nós herdamos dos nossos pais por conta do pecado dos nossos pais. Né? A palavra de Deus fala que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele cometeu pecado de adultério, de homicídio, e por causa disso, os filhos de Davi, né, Absalão, ele acaba depois praticando o mesmo pecado do pai, só que de uma forma muito mais grave. Né? Maldição familiar. O pai comete um pecado e o filho acaba herdando o mesmo pecado, a mesma prática do pecado. E existe também a maldição proveniente de traumas. Tem pessoas que sofreram traumas, rejeição, abuso sexual, violência, medo, brigas, acidentes, abandono, falta de amor, palavras duras que proferiram sobre a sua vida, drogas, ausência dos pais, divórcio, né? Imagina quando você nasce numa família que os seus pais são divorciados. Isso vai gerar um trauma. Namoro ilícito, adultério. Né? Você está numa família que o teu pai ou tua mãe resolve cometer adultério. Tem pessoas aqui vítimas de um aborto. Você nasceu e nem sabia que tinha sido abortado. E você descobre depois que você é vítima de um aborto. Então, todas essas situações vão trazer maldições sobre a nossa vida. Então é chamado de maldições provenientes de traumas. Tem pessoas que hoje elas são verdadeiras múmias, verdadeiros paralíticos. A pessoa não consegue se desenvolver, ela não consegue prosperar, ela não consegue progredir. Ela gostaria de ser alguém na vida, de se destacar, de prosperar, mas tem alguma coisa que amarra ela, tem alguma coisa que trava ela. E muitas vezes são traumas. Traumas por conta do passado que essa pessoa teve. Traumas que geram verdadeiras maldições. Então, existe a maldição proveniente de traumas. Existe também a maldição proveniente de palavras. Como eu falava aqui antes, a nossa boca ela pode ser usada tanto para bênção como maldição. Era muito comum quando eu era criança, né? O meu pai, às vezes, quando estava de cabeça quente, vamos pregar ele aqui agora. Estava de cabeça quente, a minha mãe dizia assim: esse meu filho nunca vai dar nada. Então, às vezes, o teu pai e tua mãe estão de cabeça quente e diz: esse meu filho nunca vai dar nada, porque esse filho é um cretino, esse filho é um viciado, esse filho é um sem vergonha, isso é um rebelde, isso é um maldito. E às vezes os pais, com as suas próprias palavras, eles lançam maldições sobre a vida das pessoas. E não são os pais. E não são os pais. Às vezes um colega de trabalho, às vezes até mesmo um professor, uma pessoa que você se relaciona, ela pode lançar palavras de maldição sobre a sua vida. Então, se você algum dia usou palavras para amaldiçoar alguém, você precisa pedir perdão a Deus e se arrepender
dessas palavras que você pronunciou. E da mesma forma, se alguém um dia te traumatizou, te amaldiçoou com palavras, nessa manhã tudo será quebrado na autoridade do nome de Jesus. A verdade é que as palavras trazem maldição sobre a vida das pessoas. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Eu não posso, eu que sou uma fonte de Deus, uma fonte de Jesus, na minha boca tem que sair palavras de bênção, jamais palavras de maldição. Mas muitas vezes nós somos engodados, caímos nas armadilhas do inimigo e utilizamos muitas vezes os nossos lábios para proferir palavras de maldição. Palavras que ferem as pessoas, palavras que ofendem, palavras que machucam. E nós precisamos nos arrepender. Não é o pai que chama o filho de imprestável. Tu és um gay, tu és um vagabundo, tu és uma vagabunda, tu és uma lésbica. Então, os pais muitas vezes amaldiçoam os filhos. E o filho às vezes se torna aquilo que o próprio pai ou a mãe está declarando sobre a vida dele. Pelo contrário, um cristão, ele tem que usar palavras de bênção, usar a boca para profetizar bênção sobre a vida dos filhos. Amém? Está todo mundo comigo? Se alguém tiver sono aí, é só pedir um cafezinho, que o pessoal lá de trás serve um cafezinho, uma água. Já estão preparando ali um cafezinho para vocês ali, ó. Até para mim vai ter cafezinho, ó. Que coisa maravilhosa. Meu filho falou que está com a cabeça bom? Cabeça quente? Não. Já teve de cabeça quente? Não, quando eu tinha fábrica. Quando tinha fábrica? Por quê? Porque a minha cabeça estava quente. Por quê? E a fábrica era chamada de esquenta-orelha. Ah, tá. Não na fábrica, nessa padaria, esquenta-orelha. O pai está falando aqui que quando a gente era criança, jovem, as fábricas de calçado, né, elas eram chamadas de esquenta-orelha. Por quê? Porque elas davam muita dor de cabeça para os proprietários, então era chamado de esquenta. Então, como ele trabalhava numa esquenta, ele vivia de cabeça quente, e por isso que ele falava algumas besteiras às vezes. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque mesmo a gente não tendo o conhecimento da palavra de Deus que nós temos hoje, nossa casa sempre teve princípios. Sempre foi uma casa de muitos princípios que eu considero hoje princípios bíblicos. Então, embora não fosse uma família perfeita, mas a gente aprendeu desde cedo muitos princípios que hoje tem muitos cristãos que até mesmo dentro da igreja há muitos anos ainda não praticam, ainda não aprenderam. Né? A gente sempre foi muito temente aos pais, obediente, e a prova disso que realmente a educação que os nossos pais nos deram realmente funcionou, é hoje o fato que nós somos 4 irmãos homens, 3 são pastores e 1 evangelista. Todos 4 casados, todos servindo a Deus. Então, a Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Então, a maior arma que alguém tem contra o inimigo é o nosso próprio testemunho. Né? Então, os meus pais, eles para o capeta não devem nada, porque eles deixaram, se Jesus levasse eles hoje, já deixaram um legado. Né? Já deixaram um legado. Sem falar nos filhos espirituais que estão todos aqui trabalhando e realizando esse encontro para vocês. Então, louvado seja Deus, né? Ao Senhor seja toda a honra e glória. Existe também maldição proveniente de pecados ministeriais. Irmãos, essa maldição aí é terrível. Às vezes você se converte, vem para uma igreja, começa a seguir Jesus numa igreja, e aí você pensa assim, pronto, agora está tudo resolvido. Agora minha vida será uma bênção. Fiz o meu encontro com Deus, aprendi que a gente tem que ser santo, encontrei uma igreja boa para frequentar, então a minha vida nunca mais será a mesma. Daqui para frente é só vitória, vitória, vitória e glória. Aí você se envolve na igreja que você está, você assume um cargo, uma função, ministro de louvor,
vai para o ministério de teatro, ministério de dança, ou de repente você se torna um líder de célula. E aí você pensa, agora é só alegria, é só vitória, é só bênção. Né? Fiz o meu encontro, estou na igreja, estou servindo a Deus. Só que aí começa, né? Começa as brigas ministeriais. Muitas vezes lá você está no ministério do louvor, aí o guitarrista não vai com a cara do baixista. O baixista não vai com a cara do baterista. O baterista tem um quezinho com a vocalista, com a cantora, com a líder de adoração. Aí ele não quer se submeter à líder do ministério do louvor. Aí começam as briguinhas, começam os atritos. E aí, irmão, muitas vezes aquela tua carne que não está bem sarada ainda lá fora. E aí começa a surgir primeiras guerrinhas ministeriais. Aí quando vê você criou um ódio, uma mágoa do líder do louvor. Porque esse líder do louvor, isso não é líder do louvor, isso é líder do capeta. Porque esse líder do ministério de teatro, isso daí devia ser o Satanás encarnado. E aí começam as guerras ministeriais, irmãos. O pastor nem se fala, o pastor agora todo domingo parece que prega só para mim. O pastor, a pastora não tenta mensagem, só prega para mim. Parece que está me perseguindo. Quando eu estava lá no mundo, não tinha essa perseguição. Agora estou na igreja, virou uma perseguição. Todo domingo o pastor parece que prega só para mim. Parece que ele está contando aqui os meus defeitos. E aí começam, irmãos, os pecados ministeriais, que vão atrair maldições ministeriais. Como é comum isso de acontecer? Mas saiba, quando Deus nos coloca na igreja, Deus nos dá uma função, nos dá um ministério, nos dá um cargo, uma posição para servir, porque assim como Jesus veio ao mundo para servir, todos nós que somos discípulos de Jesus, precisamos nos colocar à disposição para servir. O serviço ao reino de Deus, numa casa de Deus, numa igreja, num templo, é também um treinamento para o teu amadurecimento. Então você vai ter que amadurecer. Deus quer nos levar a um crescimento, amém? Então você vai ter que aprender a perdoar o líder do louvor, perdoar o líder da dança, perdoar o líder do teatro, perdoar o pastor. Você vai ter que aprender a caminhar com pessoas que são diferentes de vocês, que pensam diferente de vocês. Às vezes o teu líder do teatro vai ser totalmente diferente de você. Às vezes o guitarrista que está na banda com você, ele tem a mente totalmente diferente de você que é baixista ou que é baterista. E você vai ter que aprender a lidar com aquela pessoa, a caminhar com ela. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Então a gente não cresce só convivendo com os iguais. Nós crescemos convivendo com os diferentes. Se eu conviver só com pessoas iguais a mim, que pensam tudo igualzinho a mim, como que eu vou crescer? Eu vou ser sempre a mesma pessoa, não vai ter crescimento, eu vou estagnar. Então Deus sempre vai colocar do teu lado alguém que seja oposto a você, que pense de preferência tudo igualzinho a você, para te afiar, para te moldar, para te treinar. Amém? Nós não somos o dono da razão. E mesmo que você seja o dono da razão, Deus quer nos tornar pessoas submissas e obedientes. A verdadeira obediência é quando a gente obedece sem concordar. Porque obedecer concordando é molezinho, irmão. Se obedecer o teu líder, né, o teu pastor, porque você concorda com o que ele está falando, é molezinho. Eu quero ver você obedecer quando você não concorda. Isso é a verdadeira obediência. Só que também Deus não quer obediência cega. O que é obediência cega? Obediência cega, daqui a pouco um líder seu manda você cometer um pecado, você vai cometer o pecado porque ele mandou? Você vai se prostituir porque ele mandou? Você vai violar um princípio da Bíblia porque ele mandou? Aí também não. Isso é obediência cega. Obediência cega Deus não quer de nós. Porém, quando não há nenhuma quebra de princípio, eu devo obedecer, porque a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém?
Deuteronômio 30, 19, a palavra de Deus diz assim: o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Repita comigo: a minha vida, a vida, repete, irmão, é feita de escolhas. Ok? A vida é feita de escolhas. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 19, que Deus ele coloca diante de nós um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho de bênção e um caminho de maldição. Na nossa vida nós sempre teremos duas escolhas. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Existe o caminho com Deus e o caminho do inimigo. Eu preciso escolher a porta estreita, o caminho estreito. Eu preciso escolher Deus. Amém? Existe um caminho que vai me levar a uma vida de bênção, existe um caminho que vai me levar à vida de mal, à vida de maldição. O caminho de bênção é um caminho de cruz. Você vai ter que negar a tua vontade, negar os desejos da tua carne, negar os desejos da tua alma para fazer a vontade do Pai. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. A inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então existe uma batalha contínua. A tua carne, ela quer o pecado. A tua carne, ela quer a matéria. A tua carne, ela quer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos desse mundo, o glamour desse mundo, a fama, os aplausos, os elogios, a glória, o dinheiro, as riquezas, o poder. A tua alma, a tua carne quer essas coisas. Agora o Espírito de Deus, ele ensina o quê? A humildade, diminuir, ceder. Quando alguém te dá uma face, oferece a outra face. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. Se alguém te ferir, você, em vez de revidar, você fecha a boca e perdoa. Então o caminho com Deus é um caminho contrário. Ele anda na contramão desse mundo. Então, para você viver uma vida espiritual, você vai ter que anular a tua carne, vai ter que anular os teus desejos, vai precisar viver uma vida de obediência, de santidade, alimentando o teu espírito com a palavra de Deus, com louvores, dizendo todo dia não para o pecado. Isso é fácil? Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque larga é a porta que conduz à maldição e poucos que a encontram. E estreito e apertado o caminho que conduz à bênção. E são poucos que encontram, porque não são todos que querem. Infelizmente eu tenho que contar para vocês, que eu já vi centenas e centenas e centenas de pessoas sentadas nessas cadeiras aí como você agora, que infelizmente hoje não estão mais conosco. Estão lá no mundo. Estão lá na gandaia, estão na bebedice, estão na farra, estão na orgia. Por quê? Porque não resistiu. E aqui para o encontro, aprendeu o caminho, mas lá fora Satanás arranjou alguma maneira de derrubá-los e caíram. Mas em nome de Jesus eu profetizo que com vocês não será assim, amém? Eu profetizo que você vai sair daqui cheio de Espírito Santo. Nessa semana, o teu líder de célula, o teu pastor, vai agendar com você o pós-encontro, e você vai fazer o pós-encontro, amém? Que são lições para te fortalecer, para não cair mais, para ficar firme. Se você fizer o que tem que ser feito, irmãos, o diabo não te derruba mais. Amém? Agora não pense que depois do encontro, o diabo vai ficar de braço cruzado assim, só assistindo você prosperar. E ele vai dizer assim: pode aproveitar, prospera mais, eu estou só observando. Não, ele vai tentar de tudo, ele é o tentador, lembra que eu falei? Ele vai tentar de tudo para nos derrubar. Mas em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se por um caminho o inimigo vier contra a sua vida, por 7 caminhos ele fugirá.
Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Só para aqueles que estão vivos. Aleluia! Então escolhe, dá uma cutucada na pessoa que está ao teu lado e diga para ela, irmão, escolhe o caminho da bênção. Escolhe o caminho da bênção. É estreito, mas é o melhor. É apertado, mas é o melhor. É de santidade, mas é de vitória. Amém? Eu tenho que escolher. Diga-se de passagem, é a mensagem do ano, né? Preparai o caminho do Senhor. Esse caminho, eu ministrava lá em Canelinha, né? É um caminho estreito, irmão. Mas eu tenho que escolher o caminho da bênção, o caminho estreito, o caminho da vitória. Você tem que dizer não para o diabo, não para o pecado, e sim para Deus. Quebrando toda maldição. Não existe nenhum tipo de maldição que não possa ser quebrada. E não há pessoa que não possa mudar de vida. Às vezes a gente olha para uma pessoa, como eu falava aqui, a gente é especialista em fazer comparações, né? A gente olha para a pessoa e diz, meu Deus, aquela ali não tem jeito. Aquela ali não tem jeito. Maria, Deus que me livre. Aquela ali não tem jeito. Olha só, irmãozinho esculhambado, quebrado, arruinado, destruído. O cara está afundado na lama. É só pecado daqui, pecado de lá. É o chefão do pecado. Aí você olha para ele, não, aquela ali, todo mundo, Jesus dá jeito, mas aquela ali, não, aquela não. Aquela ali não tem jeito, é impossível. Eu quero dizer para você que para Deus não existem impossíveis, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? A gente tem mania de julgar pela aparência. Agora eu quero trazer uma promessa para você nessa manhã aqui. A Bíblia diz o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então aquela pessoa que você olha assim, aquela pessoa não tem jeito, aquela ali fez tudo errado, aquela ali chutou o pau da barraca, aquela ali ela teve o direito da bênção, ela tinha tudo na mão dela e jogou tudo fora, né? Fez igual lá o Esaú. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Deus é especialista em mudar destino, mudar a história. Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus que apaga as tuas transgressões, lança na profundeza do mar e faz tudo novo. E é tudo novo mesmo. Amém? Porque Deus é o Deus do amor, do perdão e da misericórdia. Deus não é como o homem. Ele quebra toda maldição na tua vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste atenção, irmãos. Aquele que esconde, aquele que encobre o seu pecado, nunca, jamais vai prosperar. Não tem como você esconder o pecadinho debaixo do tapete. Tem pessoas que pensam assim, eu vou esconder o pecadinho debaixo do tapete, aqui debaixo do tapete minha mãe não vê, meu pai não vê, ninguém vê. Aí você está assistindo a internet de madrugada lá no teu quarto, com o teu celular, com o teu tablet, com o teu computador, aí é de madrugada, teu pai e tua mãe estão dormindo, e você está ali no celular, assistindo um filme indecente, assistindo algo pornográfico, vendo a imagem de um homem ou de uma mulher seminua, ou até mesmo nua, na internet, e você pensa assim, ninguém está vendo, meu pai está dormindo, minha mãe está dormindo, ou meu cônjuge está dormindo. Você pensa assim, não, ninguém está vendo nada. Não, Deus está vendo. Aí você está numa ilha deserta, só você e a tua amante, né? Ou você e o seu amante. Aí você pensa assim, eu estou aqui numa ilha deserta, ninguém está vendo nada. Deus está vendo tudo. A palavra de Deus diz no Salmo 139, para onde irei do teu espírito? Você pode estar numa ilha deserta, você pode estar escondido de tudo e de todos, mas de Deus ninguém pode se esconder. Quando Adão pecou, quando Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. Eles tentaram fugir de Deus.
Mas Deus apareceu no jardim e disse para Adão: Adão, por que você está se escondendo? Ninguém consegue se esconder de Deus, irmãos. Adão tentou fazer um sacrifício para se cobrir, pegou as folhas lá de uma figueira, tentou se esconder do pecado. Mas Deus disse: não, isso aí não resolve. Isso daí não vai conseguir apagar o teu pecado. Aí Deus precisou prover um sacrifício de um animal, porque o que valia para Deus é o sacrifício de sangue. Ali foi sacrificado o animal para cobrir a vergonha de Adão. O sacrifício e o derramamento de sangue estava apontando para o Cordeiro de Deus, que um dia, Jesus Cristo, seria imolado, seria sacrificado para cobrir a vergonha de toda a humanidade. O pecado traz vergonha. Quando nós pecamos, o pecado traz vergonha. Quando nós pecamos, e nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos tementes a Deus, quando a gente pisa no tomate com Deus, quando a gente peca, a gente se sente envergonhado. A vontade da gente, muitas vezes, quando a gente cai numa armadilha de Satanás, quando a gente tropeça, a vontade da gente, muitas vezes, é enfiar a cabeça debaixo da terra, é se esconder. Mas não adianta, irmãos. Eu preciso admitir que eu sou miserável, pobre, cego, nu. Eu preciso me apresentar diante de Deus, me humilhar debaixo da potente mão de Deus, me arrepender do meu pecado, confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Só confessar não resolve. Eu tenho que confessar, me arrepender de coração e abandonar o pecado. Porque se eu não abandonar, o mesmo diabo que te derrubou uma vez, ele te derruba a segunda, te derruba a terceira. Só que da segunda vez sempre é pior. Porque a Bíblia diz que quando eu não me arrependo do pecado, eu volto à prática do pecado, a Bíblia diz que o demônio que me conduziu ao pecado, esse mesmo demônio, ele volta a agir na minha vida, e ele traz com ele mais 7 demônios. E o estágio da pessoa é 7 vezes pior do que o anterior. Então, irmãos, o caminho para mim e para você é arrependimento e abandono do pecado. Se não houver arrependimento e abandono, você está e eu estamos lascados, porque o diabo não brinca em serviço. Toda maldição precisa ser quebrada, toda maldição precisa ser anulada, renunciada. A verdade é que ali na cruz do Calvário, Jesus já conquistou para nós a anulação, a quebra de toda maldição. Agora eu preciso me apropriar do que Jesus conquistou para mim, me arrepender dos meus pecados e repudiar todo o pecado na minha vida. Desprezar, deixar, abandonar o pecado. Porque se eu não fizer assim, eu não vou prosperar e não vou alcançar a misericórdia de Deus. Tem um exemplo aqui que diz assim: o pai, ele chorava pelo filho que usava droga, e ele dizia que não entendia como que pode acontecer isso na nossa família, meu filho usando droga. Mas o pai não lembrava que na juventude, esse mesmo pai foi fumante. Então ele não dava conta de ter sido fumante, que aquele fato de ele ter sido fumante era uma semeadura que ele havia feito, e infelizmente estava dando frutos na vida do filho. Então, às vezes é fácil, né, para um pai e para uma mãe condenar o filho que tem uma determinada fraqueza, quando muitas vezes essa fraqueza do filho ele herdou dos próprios pais, de uma semente que o pai e a mãe praticou lá no passado. Uma semente errada, uma semente ruim, uma prática de um vício, de um pecado, de uma legalidade, que acaba depois trazendo essa maldição hereditária para a vida do filho. Mas, como eu falei aqui, a boa notícia é que em Cristo todas as maldições podem e são quebradas em nome de Jesus. Amém? Jesus morreu, derramou seu precioso sangue, para que toda maldição sobre a nossa vida
seja quebrado.